Bem, gente, para fazer o sextavado, né, como eu falei para vocês, a gente fazer um sextavado como esse aqui, a gente precisa partir do quê? Precisa partir primeiro de uma peça cilíndrica, tá? A gente sempre vai partir de uma peça cilíndrica para obter o hexágono aqui de dentro, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa é definir qual é o diâmetro da peça que eu vou estar fabricando, certo? Então, eu vou primeiro tornear essa peça, botar lá no torno, torneio, deixo no diâmetro que eu quero, que eu desejo, para daí então, depois eu transfiro para a fresadora para obter o sextavado. Claro que aqui é uma diferença de diâmetro bastante grande, claro que a gente não vai usar aquilo ali, senão vai jogar muito material fora. Só peguei um exemplo aqui para mostrar para vocês, né? Então, nós torneamos, deixamos cilíndrica a peça primeiro e depois nós vamos fazer o sextavado. Isso vai servir para o sextavado, para o quadrado, para um triângulo, se fosse o caso, tá? Ou para outra geometria de peça que a gente pode estar executando aqui com lados iguais, tá bom? Então, essa questão para partir para o sextavado, por exemplo, eu vou pegar como exemplo o sextavado, depois eu passo para vocês como fazer um quadrado, para vocês terem uma comparação, tá? Mas o sextavado, então, a primeira coisa que a gente precisa saber é se a gente vai partir do diâmetro para o sextavado ou ao contrário. Por que isso? Porque tem, por exemplo, um sextavado de uma chave, por exemplo, para encaixar uma chave, eu tenho já o lado, a largura, que é essa dimensão aqui definida. Já se eu partir pelo contrário, né, se eu pegar do diâmetro e eu quiser fazer um sextavado que respeite aquele diâmetro por algum motivo lá, ou alguma dimensão que eu tenha lá, que seja mandatória, né? Então, eu vou ter que calcular qual vai ser essa largura no final. De todo modo, tá? Tanto faz um caminho ou outro, eu vou precisar usar propriedades aqui do hexágono, certo? Propriedades geométricas do hexágono. O hexágono ele é uma geometria, uma forma geométrica que tem umas características bem peculiares, tá? Por coincidência, né, quando a gente faz uma divisão de um círculo num hexágono, o lado do hexágono, certo? A lateral do hexágono aqui, ó, olhem só o compasso aqui, ó, ela tem exatamente o mesmo tamanho do raio do círculo no qual ele está inscrito, tá? Então, essa propriedade ela vai garantir algumas questões para a gente. Por quê? Sendo aqui o raio, né? Eu tenho o diâmetro, o raio está aqui, o raio, só para lembrar, né? O raio é o diâmetro dividido por 2, é a metade do diâmetro. E o lado aqui do hexágono vai ser igual ao raio. Aqui também, se eu pegar e olhar para esse hexágono aqui, a gente vai ver o quê? Que 6 partes, 1/6 desse hexágono, ele é um triângulo equilátero, né? Então, raio aqui e raio aqui também, tá? Certo? Então, essas propriedades aqui são bem importantes para a gente. Por quê? Porque se eu quero descobrir a altura aqui, certo? Eu sempre vou trabalhar com essa questão da altura do triângulo equilátero aqui inscrito, tá? Tanto faz se eu quiser descobrir o diâmetro que eu preciso deixar, ou ao contrário, se eu quiser descobrir qual é o lado que vai ficar. Por quê? Porque o triângulo equilátero, se eu traçar aqui a medida da altura dele, está aqui, ó, certo? Essa altura aqui, se eu traçar a medida e pegar metade do triângulo, que seria metade do triângulo equilátero, que seria esse pedaço aqui, eu vou ter o que? Um triângulo retângulo, tá? E esse triângulo retângulo, ele tem outras propriedades importantes também, geometricamente falando, na parte de geometria, tá? Pensando então, se eu partir de um triângulo equilátero para obter um triângulo retângulo, o que eu tenho? Primeiro, a medida da hipotenusa aqui do triângulo
é o raio do círculo, tá? A medida do lado, desse lado aqui, ó, certo? Dessa parte de baixo, é o raio sobre 2. Se eu digo que o raio é igual ao lado do triângulo equilátero, então aqui vai ser a metade desse raio. E a altura, tá? A altura que é algo independente a princípio. Como é que a gente chega, né, para descobrir essa altura? Então, nós vamos usar o quê? Usar o teorema de Pitágoras. Então, no qual ele diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o raio, a hipotenusa aqui ao quadrado, vai ser igual ao h ao quadrado mais raio sobre 2 ao quadrado. Notem o seguinte, ó. Eu coloquei o raio sobre 2 ao quadrado entre parênteses, porque o parênteses vai em cima, o quadrado vai ser aplicado em cima e embaixo aqui da fração. Tá bom? Isso aqui vocês têm que estar bem atentos para não cometerem o erro. Então aqui, vou simplificar aqui, tá? Vou fazer uma simplificação. Então aqui, ó, raio ao quadrado, eu vou primeiro, na verdade, simplificar não, eu vou primeiro tirar esse parênteses daqui, né? Então vou reescrever isso aqui, é h ao quadrado mais raio ao quadrado sobre 4. Então eu apliquei o quadrado em cima e embaixo aqui da fração, tá? Então vai ficar raio ao quadrado sobre 4. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou botar tudo que tem raio para um lado da igualdade e o h eu vou deixar por outro lado, tá bom? Então, eu vou escrever aqui o h ao quadrado vai ser igual ao r ao quadrado menos, por quê? Porque eu passei esse cara para o lado de cá. Como eu passei ele para o outro lado da igualdade, eu vou passar diminuindo. Eu só inverti aqui, tá? Então o h ao quadrado é como se ele estivesse no mesmo lado aqui, tá? Só reescrevi ele aqui. O r ao quadrado é esse r ao quadrado aqui, ou seja, os dois aqui, na verdade, eles estão na mesma posição, praticamente, né? Só escrevi invertido. Só quem mudou de lado da equação foi esse cara aqui, que eu passei para cá, tá? Então, estou reescrevendo, quando a gente muda de lado da igualdade, ele vai trocar o sinal. Então, menos r quadrado sobre 4, tá? Isso aqui, se eu pegar e tirar o mínimo múltiplo comum desses dois caras aqui, vai ser 4, né? 4 dividido por 1 vai dar 4, vezes r quadrado, vai ficar 4r quadrado, menos 4 dividido por 4 vai dar 1, vezes r quadrado vai ser r quadrado, certo? Então, reescrevendo aqui, h ao quadrado vai ser igual 4 menos 1, porque agora os dois estão juntos aqui, né? 4 menos 1 vai dar 3 r quadrado sobre 4, tá? Então, nós temos agora essa igualdade aqui. Eu vou transportar ela para cá, certo? Vou só reescrever aqui, só conferir se está pegando o quadro, beleza? Então aqui, ó, eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados da equação. Então vai ser raiz quadrada de h quadrado é igual a raiz quadrada de 3r quadrado sobre 4. Tá? Como aqui o quadrado vai cortar, então o h eu já tirei de dentro da raiz. Agora, esse cara aqui, eu posso escrever da seguinte forma, né? O raiz de 3r quadrado
sobre 4, né? A raiz vai em tudo aqui. Eu posso reescrever como sendo raiz de 3 vezes raiz de r quadrado sobre raiz de 4. Tá? Então eu separo aqui para ficar mais fácil, para enxergar o que a gente está fazendo. Tá bom? Então, o raiz do r quadrado eu posso cortar. E raiz de 4 é 2. Então, o que vai ficar aqui, ó? Vai ficar r raiz vezes raiz de 3, que não é um número inteiro por enquanto, né? A gente não vai tirar daqui por enquanto, sobre 2. Então, essa medida aqui do h vai ser r vezes raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, essa aqui seria a medida da altura desse triângulo, dessa altura aqui, tá? Só que vamos pensar um pouco aqui. O que nos interessa aqui? Nos interessa não é a altura necessariamente, mas é toda a lateral. Toda essa distância aqui, de um lado ao outro do hexágono, tá? Como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou multiplicar isso aqui por 2, certo? Então, 2h, ok? Vai ser 2 vezes r raiz de 3 sobre 2. 2 corta aqui, então o 2h ali, essa medida aqui da lateral vai ser r raiz de 3. Tá? Então, essa conta aqui é para a gente descobrir qual é esse lado aqui essa medida do lado aqui, entre os lados do hexágono, por exemplo, se eu estiver fabricando para uma determinada chave, né? Que eu ainda não conheço, mas eu preciso saber qual é a medida final. Por que eu preciso saber isso aqui? Porque quando eu for fazer o hexágono, eu vou precisar saber qual é a profundidade de material que eu vou retirar daqui, né? Então, eu vou precisar saber qual é a diferença entre o diâmetro do qual eu parti até a medida final aqui que eu vou retirar de material. Tá bom?